E aí, Lacrimaníacos, beleza? Aqui é o Vinícius, eu sou o Rafael. E a gente está saindo de Curitiba para São Paulo, rumo à Argentina, com o pessoal do fã-clube. E lá a gente vai encontrar também o pessoal do Lacrimosa Argentina e mais o restante do pessoal. Nos vemos. Ó, cafezinho. A Dai. Olá, Videozinho pro nosso vlog. Nosso motorista. Partiu Argentina, galera. Ó. Tá. Três horas no trânsito, 3 horas no avião, né? já vai treinando espanhol aí. No aeroporto a gente encontrou mais alguns seguidores e membros da diretoria que foram com a gente pra Argentina. Ih, ó o Diego aqui. Filma eu. Filme. Aqui a gente já estava seguindo para o embarque do nosso voo. Saíamos às 2 horas da tarde do Brasil e chegaríamos às 6h30 na Argentina. É. Saí na trupe. Acabou. Chega de vídeo. Solicitado operá-la. Caso não se sinta apto, fale com os comissários. Locomotive Go, flight number 7684, with service to Buenos Aires, Aeropark Airport. A decolagem foi bem pontual, às 2h20 a gente já havia decolado e já estávamos a caminho do nosso destino. Foi um voo bem tranquilo, não teve turbulência, nenhum problema. Depois eu vou mostrar para vocês alguns lanchinhos que eles entregaram pra gente durante a viagem. Esperando café agora. Chegou o cafezinho. Eita. Bom café? Ai, metade da viagem já. Eu não dormi durante o voo, porque foi um voo de tarde, mas se eu tivesse com muito sono eu não ia conseguir dormir. Mas teve gente que conseguiu ficar bem à vontade, descansar, aproveitar esse tempo para dormir um pouquinho mais. Não, Diego? É o Diego, caralho. Aqui já havia passado mais da metade da viagem. Foi um voo de mais ou menos umas 3 horas. Foi bem rapidinho até, apesar de não ter muita coisa que fazer lá dentro, não tinha internet. E até para quem mora em São Paulo já está acostumado a pegar mais de 2 horas de condução todo dia. Mas foi bem tranquilo. Assim que pousou, a gente já passou pela imigração, não demorou muito. E já tinha um amigo nosso do Lacrimosa Argentina, o Alex, nos esperando lá. Inclusive, queria agradecer a toda a ajuda que ele deu pra gente. E aqui, finalmente, o avião já pousando, a gente já chegando na Argentina. Aqui eu filmei um pouco da nossa ida do aeroporto até o hotel. Filmei alguns lugares, prédios que eu achei bonito no caminho. Apesar de eu não saber o que são esses lugares, o Uber até tentou explicar pra gente, falar, aqui é tal coisa, mas mesmo com ele tentando falar um pouco mais devagar pra gente entender, tem muitas palavras que são diferentes e a gente não entendia muita coisa mesmo. Então ficamos apenas apreciando a bela paisagem. Mas apesar de não saber que lugares eram aquele, eu fui o tempo todo olhando pela janela, curtindo a paisagem. Achei Buenos Aires uma cidade muito bonita. E ficar olhando pela janela, vendo a beleza daquela cidade, até deixou a gente ainda mais animado para o que viria depois, que seria uma festa, junto com o fã-clube local, o Lacrimosa Argentina, e também o Alex levou a gente para comer em alguns lugares interessantes pela cidade. Aqui esse prédio eu achei muito bonito, mas eu não faço ideia de que prédio é. O Uber até falou pra gente, então se você já foi para Buenos Aires ou você é de Buenos Aires e reconhecer alguns lugares nesse vídeo e quiser contar pra gente, marca a minutagem, fala que lugar é, para assim a gente ficar sabendo e outras pessoas também que têm interesse em viajar para Buenos Aires e conhecer esses mesmos lugares, poderem saber quais são esses lugares pelos quais a gente passou aqui durante o vídeo. E até para mim também, pois eu pretendo voltar para lá algum dia.
Não sei se para ver Lacrimosa também ou se para passear, mas é uma cidade que eu gostei muito da comida, então com certeza está nos meus planos voltar para lá algum dia. Foram mais ou menos de 20 a 30 minutos do aeroporto até o nosso hotel. A gente se hospedou no Hotel Scala. Ele fica numa região bem legal, próximo da avenida, próximo de diversos restaurantes, bares, locais, né, legais para conhecer. E aqui a gente finalmente já estava chegando no hotel. Eu achei ele bem confortável. Se eu voltar, com certeza vou querer ficar no mesmo lugar. Cereal, frio, batatas fritas. Ó, gente, o lugar mais chique que a gente vai pisar em nossas vidas. Olha que bonito. Abre a janela, cara. Peraí, vou me filmar aqui no espelho. Ó. Uou. Calma aí, viado. Banheiro. Só o banheiro é mais bonito que toda a minha casa em São Paulo. Tem até uma banheira. A vista é bonita? Caralho. Nossa. Vou chamar priminho. E essa é a vista da janela do nosso quarto. Do nosso lado estava hospedado um amigo meu lá da Argentina, e por isso que toda hora eu tava brincando, chamando ele. Olha que bonito. E aí foi só o tempo da gente se arrumar pra já sair novamente. Ah, que bonita a vista, né? Puta que pariu. Isso. Eu também não gostei, não gostei de nada. Mas eu perguntei pra cá se ela gostou. E esse foi o primeiro lugar que ele levou a gente pra conhecer. É um restaurante onde a gente comeu carne, exceto o Vinícius, que ele é vegano, então ele comeu um outro prato que também estava muito bom. Só se bebe uma vez. Só se bebe uma vez. Priminho! Essas pessoas vão ficar bêbadas. Quem vai carregar elas sou eu. É vídeo. É um vídeo. Ah, amiga. Agora pronto. Pega teu copinho. Tchim-tchim. Ih, me ignorando, tchim-tchim. Esse treco aqui não. Morrito, Alex? Aqui eles estavam temperando a salada, né, o acompanhamento do prato. Eles temperavam lá na mesa mesmo. O Vinícius comendo o seu prato vegetariano que ele pediu. Não me lembro o que foi que ele pediu, mas estava muito bom. E a gente pediu essa carne, estava muito gostosa, muito bem temperada. O ponto também estava perfeito, macia. Vai, caralho, vai no beiro dos hombrecitos. Hombres. Eu sou mulheres. Como? Não é fácil, né? Não é fácil. O que você quer, um vídeo? É, um vídeo. Ah, você vai fazer? Faz um vídeo, moça. Ah, no problema. Tira a câmera. Eu não. Pero é um vídeo, né? É um vídeo. Aí vai. É vídeo? Agora encerra, tirou a foto. Devolve, devolve. E aqui a gente já havia chegado na festa do fã-clube local. Foi muito legal, todos trataram a gente muito bem. O fã-clube da Colômbia e da Argentina deram presentes para os lacrimaníacos. E a gente ficou lá até umas 3 horas da manhã. Depois voltamos pro hotel e teríamos que estar na fila às 6 horas da manhã. Aqui a gente já estava na fila, eu estava deitada, não gravei muitas coisas nesse momento, né, que a gente chegou lá de manhã, porque eu estava deitada no chão tentando dormir mais um pouquinho. E posteriormente a gente voltou pro hotel para tomar um café e antes de voltar para a fila. Voltando pro teatro. Chegamos lá às 6 da manhã. Número 6, até sumiu já. 6 da manhã. 6 de 6 da manhã. Não gravei muitas coisas porque tava morrendo de sono, só fiquei dormindo na fila. Exatamente, ela fez novamente o mod de mendigo, igual ela fez no Chile. Isso, agora a gente vai voltar lá, esperar o show. Esse é o Teatro Flores, onde o Lacrimosa iria se apresentar nessa noite. A gente não tinha muito o que fazer durante a tarde, a não ser ficar sentados conversando com alguns fãs e comendo e bebendo, até dar o horário do show.
Mais tarde, alguns membros do Lacrimosa foram para o teatro para passagem de som. E o Jens, baixista, em algum momento ele saía lá fora para fumar, mas eu optei por não ir até ele, né, deixar ele lá no cantinho dele, até porque tinha outros fãs que iam lá pedir foto também. Aqui a gente já estava dentro do teatro, a gente entrou um pouquinho antes para assistir a passagem de som. E como já estávamos lá dentro, já pegamos o nosso lugar na grade, o que depois eu vi que talvez não teria sido uma boa escolha. Apesar da brincadeira, o público argentino é bem animado, o pessoal pula bastante, faz bastante moche, tem até momentos que eles vêm passando algumas pessoas por cima dos outros na plateia, sabe? Jogando a pessoa para frente, para a parte do palco. Então, em alguns momentos eu estava com medo, né, como se eu fosse morrer ali, porque era muito forte a energia das pessoas, eles empurrando, gritando, pulando, e parecia que era uma situação que saía de controle, mas eu percebi que é a animação deles mesmo, é a forma que eles curtem o show, e foi muito legal dessa forma. Aqui o teatro estava já praticamente cheio, todo mundo já tinha entrado. Só estávamos aguardando o início do show da banda de abertura e depois o show do Lacrimosa. Lacrimosa! 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 Aqui eu tinha achado que havia escutado o começo da Lacrimosa intro e realmente tinha escutado. Começou a intro, porém a gente percebeu que as cortinas não abriam como de costume, para os membros irem cada um indo para o seu instrumento. Então a gente já começou com algumas teorias do que poderia ter acontecido para as cortinas não abrirem, né, como de costume. Até pensei que poderia ser uma surpresa, alguma coisa que a banda estava planejando. Eu achei que ia acontecer algo super diferente, realmente aconteceu. A cortina abrir do nada. Valia puesto isso. Mas estava em prazo. Superou minhas expectativas. É o Júlio. A hora que não abriu a cortina, alguma coisa aconteceu, né? Será que soltaram a música sem querer? Será? E lá eles têm várias músicas e gritos que eles fazem pro Lacrimosa. Vocês vão ouvir aqui algumas de alguns momentos que eu gravei, pessoal cantando, pedindo pelo Lacrimosa no palco.
E depois do show, a gente foi ver a banda novamente no backstage. Aqui eu tava descendo para ir tomar o café da manhã. No dia seguinte, né, após o show, a gente planejou fazer alguns passeios turísticos pela cidade, além de ir ver o Lacrimosa em Buenos Aires. A gente desceu aqui na Praça 25 de Maio. Estava acontecendo algum tipo de comemoração lá, que eles estavam com várias bandeiras da Argentina, distribuindo também alguns pins para colocar na roupa. Era uma data comemorativa, falaram pra gente, mas eu não me lembro, não me recordo, né, do que era. E o primeiro lugar que a gente foi visitar foi a Catedral, que é esse prédio ali na frente, com os pilares. Eu até achei que não era uma catedral, porque nunca tinha visto uma catedral dessa forma, mas ela é muito bonita por dentro. Além de ocorrer a missa lá, também tem a exposição de algumas coisas. Por exemplo, lá dentro a gente viu a representação de como era um prego no período em que Jesus Cristo foi crucificado, como você vai ver daqui a pouquinho nesse vídeo. E também tinha uma réplica de como que seria, na verdade, a coroa de espinhos utilizada por Jesus Cristo originalmente. Aí tinha várias outras coisas para ver, mas a gente estava passando bem rapidinho, mais para olhar mesmo a catedral por dentro, porque a gente queria conhecer bastante lugar ainda antes de voltar, né? Isso aí foi por volta, acredito, de umas 11 horas da manhã que a gente saiu do hotel e tomou o café da manhã. E a gente voltaria às 6 horas da tarde. Aqui eu vi uma bandeira do Brasil, achei bem legal. Inclusive, a todo momento lá, todo mundo tratou a gente super bem. Às vezes a gente encontrava algumas pessoas e viam que a gente falava diferente, perguntavam se a gente era brasileiros. E quando a gente falava que sim, eles tratavam a gente muito bem, foi muito legal. Aqui é a Casa Rosada. Na frente dela tinha esse monumento que uma pessoa veio, se aproximou de mim e me disse que essas pedras eram homenagem às pessoas que morreram de Covid. Dá para ver que tem algumas mensagens para pai, mãe, enfermeira que morreu durante essa luta contra o Covid. E depois de dar um passeio na praça, a gente estava procurando algum mercado para comprar algumas coisas para comer no encerramento do nosso passeio. Depois de comprar as coisas, a gente ainda iria visitar o cemitério bem conhecido lá. Inclusive, a gente descobriu que tem que pagar uma entrada para você poder entrar lá e ver, fotografar tudo. O nosso plano original era simplesmente entrar no cemitério, sentar em algum lugar, comer e beber e conversar, além de olhar um pouquinho, né, a arquitetura do lugar. Mas era proibido comer ou beber lá dentro, era só para olhar mesmo e tirar foto. Tinha vários túmulos bem bonitos, estátuas bonitas. Uma coisa que a gente achou diferente lá, que vocês vão ver mais para frente aqui no vídeo, é que a maior parte das sepulturas, elas eram com a parte do caixão aberto. Então, não tem aquela construção, né, que a gente faz aqui no Brasil, coloca o caixão e depois ergue uma parede para preservar ele, né, até o momento de fazer a exumação. Lá eles deixam aberto mesmo, então alguns mausoléus você vai olhar pela porta e vai conseguir ver o túmulo, o caixão, né, de todo mundo da família lá dentro. O Vinícius queria encontrar uma esquina nesse cemitério que ela é bem famosa para tirar foto, mas a gente não conseguiu. Então a gente parou em alguns túmulos que a gente achou mais bonito mesmo, até tiramos algumas fotos lá. Bastante gente fotografando, visitando o cemitério. E acho que a gente ficou por volta de 1 hora ou mais lá dentro. Deu para ver bastante coisa bonita, bastante coisa interessante. E o ingresso a gente pagou mais ou menos uns R$90, convertendo para nossa moeda. A gente achou um pouquinho caro, mas como já estávamos lá mesmo, então só se vive uma vez, né? Já pagamos o valor para conhecer mais um lugar. E lá na frente tinha uma pracinha que depois a gente sentou lá mesmo para poder comer e beber antes de voltar para o hotel pegar as malas e depois voltar para o aeroporto.
Aqui tá os túmulos que eu falei, que eu achei bem diferente. Depois eu achei que era só esse ou outro que estava assim, mas depois eu percebi que todos eram dessa forma. Então a gente ficou nessa praça aí mais ou menos uns 30 minutos, comendo, bebendo. Depois fomos pro hotel, pegamos nossas coisas e na ida pro aeroporto a gente parou num monumento que tem ali na frente, que eu tô mostrando agora aqui. Lá na frente tinha um pessoal que fica pescando. E foi aqui que a gente encerrou a nossa viagem para a Argentina. Comenta aqui se você gostaria que a gente fizesse mais vídeos como esse. Qual país você acha que deve ser o próximo que a gente deve ir conhecer? O nosso plano é a cada ano fazer alguma viagem para ir ver Lacrimosa tocar em algum país. E também aproveitar para fazer um vlog mostrando um pouco mais para vocês. Muito obrigada, Lacrimosa Argentina, por tudo. Nos vemos numa próxima.